Tema de hoje: sensibilidade. Sensibilidade. E por que falar sobre esse tema? Porque hoje nós vivemos num tempo de pessoas insensíveis. Pessoas que não sentem mais nada em relação à vida, em relação até tudo que está acontecendo. Hoje a gente vê um aglomerado de pessoas nas igrejas, mas sem ter sentido, sem estar sensível ao que Deus fala, faz, por exemplo, durante um culto como este. Um culto como este, Deus está presente aqui conosco. E por Deus estar presente aqui conosco, coisas tremendas podem acontecer. Aí alguns perguntam: e por que não acontece? Antigamente, há anos atrás, parece que antigamente Deus operava mais, Deus agia mais, Deus fazia muito mais. Essa é a definição de muitas pessoas. Só que Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Bom, se Ele é o mesmo Deus e não muda, os tempos mudam, os métodos talvez podem mudar, mas uma vez que nós nascemos de novo, e a gente estudou sobre isso se eu não me engano 2 domingos atrás, falamos também isso há 2 quintas-feiras atrás. Se nós nascemos de novo, e a gente nasce de novo quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador e somos batizados, nascemos da água e do Espírito, começamos a viver uma vida espiritual, e nessa vida espiritual, algumas coisas têm que mudar em nós. Não adianta a gente viver a mesma vida antes de Cristo, depois de Cristo. Os mesmos sentimentos, a mesma raiva, a mesma ira, as mesmas palavras, os mesmos pensamentos. Se isso acontece, e infelizmente acontece muito hoje, são porque as pessoas infelizmente não se converteram, não entenderam o chamado de Deus, o propósito do Evangelho. Evangelho é boas novas. E quando a gente nasce de novo, nasce nessa vida espiritual, como crianças espirituais, a gente vai crescendo ao longo dos tempos e vai aprendendo. Nesse aprendizado, nós recebemos de Deus a pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a agir dentro do cristão, ou pelo menos ele tenta agir dentro do cristão. De que forma? Falando ao coração, trazendo à memória algumas coisas que o fazem entender a sua vida de uma forma diferente. Eu falei aqui de manhã, disse isso ontem em Itapetininga. Meu irmão comemorou mais um ano de vida. A gente está ficando mais velho, e por estar ficando mais velho, o tempo vai passando, a tua mente, ao menos a minha, a gente começa a repensar algumas atitudes, repensar alguns sentimentos, repensar o que nós vivemos lá atrás e como será daqui para frente a nossa vida. Eu penso muito nisso, eu tenho refletido muito sobre isso, tenho pedido a Deus sabedoria, tenho pedido a Deus discernimento do Espírito Santo para entender este tempo e não perder esta sensibilidade espiritual, sentir o que Deus sente pelas pessoas, pelas vidas. Nós vivemos um tempo, e eu fiz uma pergunta de manhã, que transfiro agora para os irmãos que estão costumeiramente vindo à noite. Você já parou algum instante para medir em que nível está a sua sensibilidade? Bom, como é que eu faço isso? Bom, simples. Você consegue ainda sentir, por exemplo, o tempo, as coisas que estão acontecendo, coisas boas? Você consegue ter um tempo para parar e avaliar, por exemplo, as coisas que Deus fez? Eu citei também aqui de manhã
Deus criou uma infinidade de espécies de animais. Deus, no seu infinito poder, na sua capacidade criativa, Ele criou tantas coisas boas. Para quê? Para ficarem por aí? Não, é para a gente olhar, para a gente entender. Em determinado momento de suas ministrações, Jesus, querendo ensinar os seus discípulos, Ele disse assim: observem os pássaros. Ele não disse olhe os pássaros, Ele disse observe os pássaros. Poxa, como é que você observa? Você para, você gasta um tempo, você começa a ouvir o canto dele, você começa a ver a coloração deles. Existem várias espécies de pássaros, grandes, pequenos, gordos, magros, enfim, você começa a avaliar, você começa a ter esta sensibilidade de ver estas coisas que a maioria das pessoas não vê. A maioria das pessoas não tem tempo para isso. Hoje elas estão mais ligadas à vida, a ganhar dinheiro, a trabalhar, ao trânsito, às lutas, às dificuldades, e estão perdendo esta sensibilidade de viver a sua própria vida. Eu amo um texto que está no Salmo 118, versículo 24, que diz: este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez. Então, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, hoje. A gente não tem que ser feliz amanhã, nós podemos ser felizes hoje. Mas eu estou doente, eu estou com problema, e daí? Felicidade independe de situação. Felicidade é um estado seu, quando você tem essa sensibilidade e você é feliz. Por quê? Porque apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar da enfermidade, você sabe que Deus está com você, que Ele já pagou o preço na cruz do Calvário pela mim e pela tua vida. Os nossos pecados foram perdoados, o nosso nome está escrito no livro da vida, e se Jesus voltar hoje, ou se a gente partir desta para outra, nós vamos passar a eternidade com Deus lá nos céus. Então só isso é motivo da gente se alegrar. Mas infelizmente hoje a gente vive num tempo de pessoas que têm um coração, uma mente insensível. Elas não têm mais essa sensibilidade de sentir as coisas, de gastar tempo com isso. Tempo hoje é algo muito precioso para se perder, dizem alguns. Mas às vezes nós precisamos perder algum tempo para a gente ser mais sensível. Eu citei aqui também de manhã, ontem, em Itapetininga, à noite, estava muito frio lá, né? Estava uns 12, 13 graus. E nessas noites frias, principalmente no interior, aqui em São Paulo às vezes acontece isso, mas principalmente no interior, como ontem, poxa, eu consegui ver a lua cheia, brilhosa, coisa mais linda assim, que você olha assim, você fala, dá vontade de catar, de pegar assim, né? Apesar que está muito distante. Aí eu parei, desci do carro, indo para a igreja, olhei a igreja aberta, alguns irmãos entrando, parei assim, alguns segundos, e olhei novamente, porque no dia anterior eu estava na casa do meu filho, antes de guardar o carro na garagem dele, eu abri o carro e fiquei olhando aquilo ali, cruzei os braços, falei assim, meu Deus, que coisa linda, olha o céu assim preto, escuro, não conseguia nem enxergar estrelas, mas eu vi a lua cheia, brilhando, passou uns 3, 4 lobisomens assim, eu vi, estou brincando gente, não passou nenhum não, tá? Porque o pessoal fala que lua cheia é de lobisomem, né? Essa é lenda, tá gente? Enfim, comecei a contemplar aquela lua cheia, que alegria que deu no meu coração, foi coisa assim de 2, 3 minutos, mas eu parei e pensei assim, poxa, eu ainda sou sensível a essas coisas maravilhosas que Deus criou, até para nos alegrar, até para nos trazer paz. Mas hoje, no tempo que nós vivemos, estamos vivendo num tempo de pessoas que têm um coração insensível. Já falei aqui alguns meses atrás, precisou acontecer uma catástrofe aqui no Brasil, para que os brasileiros, boa parte deles, pudessem se unir para enviar água, roupas, calçados, dinheiro, alguns bens
para ajudar as pessoas lá no Rio Grande do Sul, já que na enchente que se teve, e dizem lá que nunca houve uma enchente como aquela, que destruiu várias casas, afetou famílias, matou pessoas. Precisou acontecer algo assim para alguns, entre milhões de brasileiros, sentir a dor daqueles. Porque a gente vive num tempo hoje, existem alguns vídeos que a gente acompanha, às vezes eu acompanho no Instagram, quando eu tenho um tempinho eu fico olhando, e dia desse assisti um vídeo de um cara lá nos Estados Unidos. Ele perdeu, acho que estava meio alcoolizado, e ele veio numa velocidade assim com o carro, devia ser um carro automático, pulou o canteiro e entrou dentro de uma loja, num mini shopping, arrebentou com a loja, 4 pessoas morreram. Tinha um cara que estava na porta, o carro passou do lado dele com tudo, bateu, arrebentou tudo. As pessoas começaram a sair das lojas, ele entrou no carro, ligou, saiu, foi embora como se nada tivesse acontecido. Falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Um outro vídeo que eu vi essa semana, um camarada começou a discutir com um senhor de quase 80 anos, e bateu nele, e caiu o senhor, e o senhor levantou e foi tirar a satisfação, e ele bateu de novo, e o homem caiu e ficou lá estirado no chão, e as pessoas passando como se nada tivesse acontecido. Ou seja, esse é o mundo de hoje. Aí você fala assim, mas eu não vou me meter na briga dos outros, né? Porque senão já viu. Eu sei, eu entendo. Mas eu estou citando esses exemplos porque a gente vive hoje no meio de pessoas insensíveis. Trazendo isso para o lado espiritual, trazendo isso para a gente aqui, hoje tem muitas pessoas que vão às igrejas, mas são pessoas que não têm mais essa sensibilidade. Os crentes de hoje parece que não sentem mais a necessidade de orar uns pelos outros, de orar pela nação, pelo Brasil. O Brasil precisa de ajuda. Existem pessoas que nós nos relacionamos diariamente que precisam de uma oração, e nós, segundo Jesus, os discípulos dele, tem discípulo de Jesus aqui? Amém? Nós, os discípulos de Jesus, Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ou seja, sal, vocês precisam dar sabor na vida das pessoas, vocês precisam iluminar a vida das pessoas, e essa luz vem através de Jesus, que nos alcançou, e através de nós alcança as pessoas. Mas para isso acontecer, nós precisamos ser mais sensíveis. Aí você fala assim, pastor, é que eu já cansei de ajudar pessoas. Ixi, eu já ajudei tanta gente, e olha, acho que 1 ou 2 só me agradeceram. Meu irmão, não se preocupa com isso. Tem muita gente que hoje não ajuda os outros porque ele está decepcionado. Não se decepcione se você ajudou um ou outro, não se preocupe com isso. Faça como a Bíblia diz, tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque é Ele que vai te recompensar, ponto. Não é porque você ajudou um ou outro e foi ingrato, você vai deixar de ser sensível à necessidade das pessoas. Ou seja, nós vivemos num tempo que as pessoas estão preocupadas com o seu umbigo, elas querem só resolver os seus problemas, e o resto que se lasque. Aquela questão de um por todos, todos por um, que vivia antigamente, hoje não, hoje é cada um por si e Deus por todos. E nós não podemos ser assim. Nós somos discípulos de Jesus, e se tem uma coisa que Jesus nos ensinou, através das suas atitudes, dos seus atos, era se importar com as pessoas, amar as pessoas, perdoar as pessoas, lutar para que as pessoas fossem salvas e abençoadas. É óbvio que muita gente não vai dar nenhum valor a isso, porque, como eu disse, as pessoas querem resolver os seus problemas. No momento de oração que a gente tem aqui, e eu já falei isso algumas vezes, repito, a gente tem momentos de oração na igreja, como esse que tivemos há pouco, oração pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão necessitadas. Se nós fôssemos mais sensíveis, nesse momento, a gente clamaria junto com quem está aqui orando. Por quê? Porque quando existem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus,
clamando numa só fé, num só amor, num só batismo, Deus age, Deus faz o sobrenatural acontecer. Por isso é que muitas coisas que aconteciam antes não acontecem hoje, porque o povo não quer ter esse contato, ter esse momento. E nós precisamos mudar isso. Interessante que o apóstolo Paulo, determinada vez, escrevendo à igreja de Corinto, ele deu um conselho interessante, acompanhe aqui no telão, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, está assim escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações. Pausa aqui. Poxa, pastor, eu estou cheio de tribulação e eu não vejo o consolo do Senhor, porque você não está ouvindo a voz dele. Deus fala com você. A gente viu aqui semana passada que Deus precisou usar uma mula para falar com um mulo, com um jumento. Por quê? Porque o cara não era sensível à voz, a mente dele estava preocupada com ganhar dinheiro. E muita gente hoje está insensível à voz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus continua falando, inclusive através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra. Deus quer consolar a mim e a você. O plano de Deus não era para a gente viver essa vida que muitos de nós vivemos. O plano de Deus é para a gente viver uma vida útil, saudável, uma vida de fé, de amor. A gente passa por dificuldades, passa por tribulações, mas a própria palavra diz: a gente passa, porque Deus está conosco e Ele é o nosso escape, Ele é o nosso consolo. Por isso que Paulo escreveu à igreja dizendo assim: esse Deus, Pai de misericórdias, de toda consolação, nos consola em todas as nossas tribulações. Para que Deus faz isso? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E por que Paulo escreveu isso? Porque, gente, cada um tem o seu problema, a sua dificuldade. Mas a gente há de convir que teve gente, ou tem gente nesse mundo que está passando situação pior do que a gente. Tem alguém aqui morando na rua? Tem alguém aqui que não comeu hoje ainda? Exceto algum que está fazendo um jejum aí e tal. Tem alguém que não comeu? Todos já comeram hoje aqui, aleluia? Tem gente que vai comer hoje de novo, amém? Olha, ficou até mais forte o amém, né? Quando falou em comida, crente é uma benção. Tudo isso é bênção de Deus. E é interessante que Paulo diz que existem pessoas que estão passando por tribulações piores do que a nossa. E se nós formos sensíveis à voz do Senhor, à palavra do Senhor, estas pessoas, elas serão abençoadas através de nossas vidas pelo poder de Deus que atua em nós. O que falta é esta sensibilidade. Poxa, não acontece mais milagre hoje em dia? Lógico que acontece. Mas não acontece como antigamente. Até concordo. Mas que acontecem milagres, acontecem milagres. E podem acontecer muitos mais. Como? A igreja unida, a igreja junta, orando, clamando, sentindo a dor do outro. Quando a gente sente isso, meu irmão, é impossível Deus não agir, porque Deus age no meio de um povo que se chama pelo seu nome, que ora com fé, que declara em nome do Senhor Jesus. O Salomão, um grande sábio, em Provérbios 22:3, ele escreveu assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O que ele quis dizer com isso? Como eu disse há pouco, quando você vai crescendo espiritualmente, quando você vai se tornando sensível às coisas de Deus, as coisas que acontecem no mundo, por exemplo, você vai se tornando mais sensível. Eu já disse aqui, crente não é para ser pego de surpresa.
Nossa, aconteceu um terremoto. Nossa, aconteceu um maremoto. Nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Oh, nação está brigando contra a nação. Reino contra... Não é para o crente ser pego de surpresa. Quem lê Bíblia sabe que isso aconteceria. Nós somos tentados diariamente a se tornarmos insensíveis. E quanto mais a gente cresce espiritualmente, se nós permitirmos isso e se agir do Espírito Santo, mais a gente vai entender e perceber os perigos que o inimigo, que o diabo tem plantado ao longo do nosso caminho para nos derrubar, para nos afastar de Deus, para nos tornar insensíveis à voz do Senhor. Irmão, essa questão de insensibilidade não é de hoje. Ao longo dos séculos passados, muita gente, muitas gerações, ao longo do tempo se tornaram insensíveis à voz do Senhor, à palavra do Senhor. E é interessante que dia desses nós estudamos sobre um texto de semente, o que a semente da palavra de Deus pode gerar no nosso coração, se encontrar uma boa terra. Jesus falou sobre isso, mas eu ainda quero sugar um pouco mais desse texto que nós lemos algum desses dias atrás. Queria ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, o livro de Mateus, no capítulo 13. Uma outra conotação aqui em relação a este texto. Mateus capítulo 13, vamos ler parte dele. Glória a Deus. Jesus está ensinando os seus discípulos. Jesus mostrou para eles a importância de ter um coração sensível. Mateus capítulo 13, versículo 1. O texto nos ensina assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Versículo 2: reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, versículo 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Versículo 4: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Versículo 5: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6: mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Versículo 7: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Versículo 8: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Versículo 9, uma expressão que tem muito no livro de Apocalipse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante, versículo 10: os discípulos aproximaram de Jesus, dele, e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Versículo 11, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Inclusive 12 diz: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 13: por essa razão eu lhes falo por parábolas. Por quê? Jesus responde: porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, desculpem, nem entendem. Versículo 14: neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. E por que Jesus falou isso? Versículo 15: pois o coração desse povo se tornou insensível. De que forma que eles se tornaram insensíveis? De má vontade
ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Aí Jesus diz aos seus discípulos assim, e se tem discípulo de Jesus aqui nessa noite, é para você também: mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. 17, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Somente até aí, daí para frente, Jesus explica a parábola, o significado da parábola do semeador. Quero me ater nessa parte aqui do texto, porque os discípulos acharam estranho a forma de Jesus ensinar. Chegaram e falaram assim: Jesus, por que o Senhor ensina para eles por parábolas? O que é parábola? São histórias comparativas. Jesus pegava uma situação que havia acontecido, e ele sabia disso, e usava isso didaticamente para ensinar os seus discípulos e as pessoas que estavam seguindo a ele. Só que nessa multidão, a gente começou o texto, lendo o texto, Jesus ele saiu de casa, encontrou uma grande multidão que ele precisou pegar um barco e ir para dentro do mar, ou uma parte do mar, para dali ele tratar as pessoas e falar com elas. E ele fala essa parábola. A parábola do semeador: saiu o semeador a semear, uma das sementes caiu no pedregulho, terra seca, meio entre espinhos. Só que também teve uma semente que caiu numa terra boa, e essa terra era tão boa que germinou, deu frutos a 100, a 60 e 30. Na minha ótica, na minha visão, entenda agora, estou falando da minha visão, baseado no que eu leio da Bíblia. Mais ou menos Jesus está dizendo assim para os seus discípulos: o povo que vem aqui, povo que está aí, eu já falei aqui, existiam pelo menos 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus. Aqueles que iam porque o amavam, estavam com ele para qualquer situação. Aqueles que iam só para ver o que ia acontecer, e entre esses tinham aqueles que queriam matar e prender Jesus. E aqueles que iam só para resolver os seus problemas. Então, não importa o que é pregado. Tem muita gente que vai nas igrejas hoje, e se é pregado o evangelho, a palavra, ele está esperando, ela está esperando a hora da oração, a hora que haverá uma liberação através da oração de bens, de curas, de libertação e tal. A maioria das pessoas, elas estão na igreja, elas são insensíveis ao que está sendo ensinado. Eu já falei aqui, outros pregadores já disseram: o maior milagre que pode acontecer na vida humana é uma alma reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador. Pode curar milhares de pessoas como são curadas, legal. Milhares de pessoas podem ser abençoadas financeiramente com o seu trabalho, legal. Mas a Bíblia diz, Jesus falou que só tem um momento que os anjos fazem festa nos céus: quando um pecador se converte. E por que as pessoas não querem se converter? Elas querem ser salvas, elas querem as bênçãos do Senhor, mas elas não são sensíveis à palavra que está sendo pregada. Tipo assim, Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu posso falar o que for aqui, os caras não vão entender. Por quê? Porque o coração deles é insensível, eles não ouvem. Os olhos que eles têm só enxergam nessa dimensão. Os ouvidos que eles têm só ouvem o que eles querem ouvir. Ou seja, por mais que eu fale, por mais que eu ensine, eles não vão aprender. A maioria não quer. Aí Jesus diz: mas a vocês, os meus discípulos, a vocês foi dado o poder que veio do reino dos céus. Que poder é esse? De conhecer Jesus. Eles tiveram o privilégio de ver Jesus. E irmãos, mesmo assim, Judas, vendo Jesus, vendo os milagres, ainda traiu ele no final. Por isso que Jesus falou num outro texto: bem-aventurados são aqueles
que não me viram, mas creram. Eu não vejo Jesus, mas eu creio que Ele está aqui conosco em todos os cultos, aleluia. A verdade que Jesus está dizendo para esses seus discípulos, ou tentando ensiná-los, é o seguinte: valorize o que vocês estão ouvindo, valorize o que vocês estão vendo, porque está cheio de gente insensível, gente que não está nem aí para a palavra de Deus. Você fala sobre pecado, as pessoas não querem ouvir sobre isso. Você fala sobre transformação de vida, as pessoas não querem ouvir sobre isso. Agora, fala de dinheiro, fala de cura, fala de libertação. Irmão, culto, então, por exemplo, o culto Kodak, o culto da revelação. É só trazer um pregador aqui, como a gente trouxe nos 6 dias, um dos pastores abençoados, pastor Robson, né? Que tem um dom, um talento de Deus, né? Deus o usa através da sua mão poderosa. Ele tem essa capacidade de revelar, de profetizar, um homem de Deus. Eu fiquei ali no canto sentado, aqui no canto sentado com a minha esposa. Desculpa, irmãos, Deus conhece meu coração. Eu fiquei com vontade de dar risada quando ele falou assim: poxa, pastor, que legal, numa quarta-feira a igreja está cheia, né? Porque tem igreja por aí que de quarta, de quinta, de sexta está vazia, mas aqui está cheia, né? E eu entendo que esse pessoal veio aqui por causa de Jesus. Veio nada. Teve gente que nos 6 dias só veio no culto Kodak. E eu achei bem feito que ele não revelou nenhum desses que vieram só nesse dia. Eu não sou mau, mas eu achei bem feito, porque nos outros dias não voltaram. E Deus continuou falando em todos os cultos aqui através da sua palavra. Só que o povo não quer ouvir palavra, o povo quer ouvir revelação. Por isso que essas igrejas emergentes que tem isso, está cheio. As pessoas correm para lá, que elas querem isso, quer saber o que vai acontecer na vida. Irmão, meu irmão, o que vai acontecer na minha, na tua vida, Deus já sabe, Deus já determinou. Basta a gente fazer a vontade dEle, basta a gente buscar a sua face. Por isso que Jesus citou Isaías, a escrita, na verdade, de Isaías. Eu vou lê-lo aqui no telão, acompanhe. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías disse assim: ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aí Deus disse para ele: vá, versículo 9, e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Mas é isso que Deus quer? Deus não quer curar, Deus não quer salvar? É lógico que Deus quer. Só que Deus levantou Isaías para falar para uma geração descrente, incrédula, insensível. E hoje, por mais que você fale do Evangelho, irmãos, a própria palavra e a tradução da palavra Evangelho é boas novas. Boas novas do que? Dos céus. Jesus trouxe os céus, a presença de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus para a vida humana. Então eu não entendo como uma pessoa pode ficar em casa num culto, por exemplo, como hoje de domingo. Vou ficar no culto, vou ficar em casa, porque não, hoje eu não vou, já fui semana passada. Não, todo o culto Cristo está presente, então eu vou estar. Por quê? Porque eu sou sensível à voz dele, eu ouço Deus falar comigo, eu capto a sua palavra, eu guardo no coração, eu pratico a sua palavra. Por quê? Porque quem faz isso, segundo a Bíblia, sai na frente. Mas a escrita do Novo Testamento diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não conheçam o Senhor Jesus. E infelizmente, meus irmãos, muita gente dentro das igrejas são insensíveis à palavra de Deus, à voz do Senhor.
e aquilo que Deus quer fazer em sua vida, em minha vida e também através de nós. Um dos salmistas, no Salmo 119, versículo 65, ele escreveu assim: Senhor, trata com bondade o teu servo conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois eu confio em teus mandamentos. Versículo 67, ele escreveu assim: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, o que fazes é bom, aleluia. Ensina-me os teus decretos. Versículo 69, o salmista escreveu assim: os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. E que ele disse assim: Senhor, eu tenho prazer na tua lei. Por isso que neste salmo está escrito num dos versículos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só pessoas sensíveis são capazes de escrever e de declarar isto. E eu estou te trazendo isso hoje, estou encerrando aqui. Estou te trazendo isso hoje porque infelizmente nós vivemos num tempo muito difícil. Por isso que Salomão, em Provérbios 4, 23, ele escreveu: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Toma cuidado com o que está acontecendo ao teu redor. Nós precisamos ser mais sensíveis. E eu não estou falando que aqui nessa igreja não tem, ao contrário, essa igreja aqui tem pessoas sensíveis. E graças à sensibilidade desses irmãos é que a gente continua com as portas abertas, gente que trabalha, gente que limpa, gente que contribui. Mas nós somos muitos. E precisa haver um despertar nesse quesito na casa no coração, na verdade, de todos os irmãos. Eu tenho orado para que Deus abra a mente das pessoas. De que forma? Os olhos espirituais sejam abertos, os ouvidos espirituais sejam abertos, e a gente comece a ver o que a gente não estava vendo. Irmãos, tem muita gente que nos rodeia, que precisam encontrar Jesus. Às vezes precisam de um abraço, de um sorriso. E muitas vezes nós só nos preocupamos com a nossa vida. Se nós estamos bem, está tudo certo. Chegou a hora dos cristãos verdadeiramente despertarem. Chegou a hora da gente viver novos tempos das nossas vidas. Deus nos chamou para sermos bênção aonde a gente está. Eu citei aqui de manhã, não gosto de ficar falando muito sobre isso, falei de manhã, graças a essa sensibilidade, a esse desejo que os irmãos têm de ajudar. E vocês sabem, a nossa comunidade aqui é uma igreja que tem um DNA de abençoadores. A gente abençoa. Já abençoamos outras igrejas, já abençoamos famílias, já abençoamos pastores. Ou seja, a gente tem um coração abençoador. E eu falei aqui de manhã, graças a Deus, esses últimos anos, nós estamos no 5º carro, que alguns irmãos que eu conversei estão disponíveis para abençoar com R$50 por mês, durante meses, para pagar a prestação e aliviar essas pessoas que têm uma necessidade e precisam ser ajudadas. Dentre esses 5 carros, eu citei de manhã do pastor Bob. Pastor Bob, responsável lá pelo centro de recuperação, cadeirante, perdeu o carro dele num incêndio, vindo do centro de recuperação anos atrás, ficou muito doente,
quase morreu. E um dos questionamentos dele era: poxa, eu ajudei tanta gente, investi tanto na obra de Deus, e cadê a mão do Senhor? E Deus nos deu o privilégio da gente comprar um carro. Alguns irmãos contribuíram, nós compramos um carro, demos para ele. Isso já faz alguns anos, 2, 3 anos. E ele até hoje é grato. Como é gostoso falar com o pastor Bob e ele falar assim: gente, muito obrigado, pastor. Agradece os irmãos lá, porque se eu tenho o carro hoje para me locomover, graças aos irmãos que doaram, que Deus abençoe vocês e tal. Isso aconteceu porque teve gente sensível, gente que sentiu a dor do outro, a dificuldade do outro. É o que eu falo aqui: você vai no mercado, você compra tudo do bom e do melhor para você, e para os outros? Não, os outros são os outros. Não, os outros foram feitos à imagem e semelhança de Deus. São como a gente, precisam de ajuda. E como é que a gente pode ajudar? Eu não posso fazer muito, mas o mínimo que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Aliás, a Bíblia fala sobre isso: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este peca. Estou te falando isso hoje porque, meu irmão, minha irmã, quanto mais sensível você for, quanto mais abençoador você for, mais Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Encerro contando aquela história que eu já falei aqui, de uma vez que aconteceu numa orla marítima. A onda veio muito forte, aquele mar revolto, e veio a onda enorme para a praia, e trouxe bastante daquelas estrelas do mar, que elas ficaram ali na areia, centenas de milhares, assim, ao longo da orla. E o menino, vendo aquilo, ele foi e começou a pegar uma por uma e jogar para a água de volta, porque sem água elas não sobrevivem. E nesse ato dele fazer isso, um senhor observando de longe falou: nossa, esse menino acho que é doido, olha quantas tem aqui. E ele chegou perto dele e questionou, falou assim: menino, o que você está fazendo? Falou: eu estou tentando salvar essas estrelas do mar aqui. Ele falou: não, mas são tantas, são muitas, você não vai conseguir. Tudo bem, mas pelo menos essa eu consegui, essa eu consegui, essa eu consegui. Quer dizer, a gente não precisa salvar o mundo, mas a gente pode ser bênção para quem está do nosso lado, inclusive. Amém? Vamos orar sobre isso? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos por um instante. Quero trazer a pergunta inicial de volta aqui. Você consegue medir agora o nível de sensibilidade dentro de você? Temos sensibilidade suficiente para ouvir a voz do Senhor? E Ele continua falando. De olhos fechados, quero te encorajar a pensar sobre isso. Talvez, como eu disse há pouco, você já se decepcionou ajudando pessoas, igrejas, familiares. Talvez você, por conta da correria do dia a dia, perdeu essa sensibilidade espiritual. Talvez você não consiga mais ouvir Deus falando com você através da própria palavra. E se isso está acontecendo na tua vida, eu te encorajo a orar hoje, tete a tete com Deus. Fala com Deus, abra teu coração. Não vou chamar para vir aqui à frente, ao contrário, aí no teu lugar você pode falar com Deus e dizer para Ele o que você sente, até pedir perdão se for o caso. Deus, me perdoa, porque ultimamente eu estou muito insensível, eu já me decepcionei tanto, me entristeci tanto, Deus, que, puxa vida, eu não quero mais saber de nada, quero saber da minha vida e está tudo certo. Se você tem esse desejo de ter esse DNA de Jesus, lembre-se, de olhos fechados, lembre-se, você nasceu de novo.
Você que recebeu Jesus e foi batizado, você nasceu da água e do Espírito, aleluia. Você agora tem uma vida espiritual, e nessa vida espiritual você tem que crescer, ou pode crescer, claro, espiritualmente. De que forma? Sendo sensível à voz do Senhor, lendo sua palavra, falando com Ele. Creia, Deus está aqui nesta noite, aleluia. Creia, o Espírito Santo, nosso Deus, habita em mim e em você. Ele quer te capacitar, Ele quer levar você a viver coisas tremendas, Ele quer te revelar coisas, como diz a própria Bíblia: teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Então, se você quer viver um novo tempo na tua vida, eu quero te encorajar agora a você orar, falar com Deus, abrir teu coração. Senhor, eu tenho mesmo um coração insensível, eu não queria ser assim, eu quero mudar, eu quero viver um tempo novo. Senhor, meu coração é sensível, mas eu quero ser mais sensível. Deus, me ajuda, me capacita, muda meu coração. Como diz um texto de uma canção: dá-me um novo coração na tua presença. Se você quer, fale com Deus, é você e Ele está aqui em nome de Jesus.